Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série Mulheres que Inspiram. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Estou aqui com a Mirla Anjos, 32 anos, solteira, esteticista. Mirla, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar dessa entrevista e desse projeto. Nós estamos muito felizes mesmo com a sua participação. Eu que agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade. Amém. Muito bom estar com você. E sim, já vou começar querendo saber um pouco mais da sua área, né? Você trabalha nessa área da estética há quanto tempo, mais ou menos, Mirla? 6 anos. Tenho 6 anos. Sim, gosta bastante. Como é que você entrou nessa área? Você trabalhava, parece que você me disse numa conversa que você trabalhava numa indústria farmacêutica, alguma coisa nesse sentido? Isso mesmo. Antes da estética, eu trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhei também em automotiva, só que foi um período menor, mas eu passei por algumas áreas antes de chegar na estética. Isso mesmo. Que legal. E quais procedimentos basicamente você faz na estética? Tudo que está voltado à parte da estética, né, tanto facial quanto corporal, eu faço esse tipo de atendimento, é isso mesmo, de atendimento. E é interessante que a gente, conforme a gente vai se conhecendo, né, a gente observa o seu zelo mesmo com o cuidado do corpo, com a saúde, né? Você sempre foi assim, Mirla? Sempre foi tão disciplinada, comendo sempre tão bem. Acho que parte disso é culpa da minha mãe, né? Ela sempre nos educou, tipo, nesse sentido aí da alimentação e isso me trouxe um pouco, né, do que eu sou hoje, nesse sentido aí da pegada mais natureba. Isso Alimentação, mesmo. tem também exercício físico, você tem esse hábito também, ou é mais alimentação? Mais alimentação, mais alimentação, isso mesmo. A gente estava, assim, impressionado numa conversa de bastidores aqui, né, porque a Mirla falou que tá há quantos meses sem açúcar? 5 meses. 5 meses sem ingerir nada de açúcar, gente, mulherada, os homens que estão aí lutando para serem saudáveis. É isso aí, gente, que consegue. Legal. Você já é inspiração, né? Só nisso já é uma grande inspiração para todas nós. Sim. E que legal, né? E não só açúcar, você tem hábitos no geral, hábitos bem saudáveis, né, Mirla? De alimentação. Eu procuro sempre estar substituindo, né? Eu como de tudo, mas procuro sempre focar mais na parte nutritiva dos alimentos, né? Eu sempre vejo o que ele vai me fazer bem. Tipo, se eu vou tomar um chá, eu não tomo chá, tipo, sei lá, tipo, sem intenção. Eu procuro ser intencional naquilo que eu como, né? E assim também nas bebidas, tipo isso. Você é daquela que passa horas no supermercado vendo o valor nutritivo de cada alimento? Sim, sim. Nada de enlatados? Com o tempo isso vai meio que pegando o hábito e já não demoro tanto, mas eu sempre gosto de olhar a parte nutricional ali do alimento. Isso mesmo. Sim, que legal, Mirla. Bom, falando um pouquinho mais da sua história, né? Você é uma pessoa que tem uma história que inspira realmente muita gente, né? Por isso que a gente escolheu para ser uma dessas mulheres, para contar um pouquinho do seu testemunho. E você, na verdade, passou por um período de casada, né? Você esteve casada por quanto tempo, Mirla? 10 anos. 10 anos casada, você é bem nova, então 10 anos casada, você casou com quantos anos? 20 anos. E conta pra gente como é que foi esse processo, você desde muito nova queria se casar, queria formar uma família, como é que foi isso pra você? Sim, sempre foi algo que ardeu no meu coração, família, né, sempre achei isso muito legal e então, sim. Muito legal. E agora a gente sabe que eu te apresentei como solteira, né, Mirla? Então a gente sabe que o pessoal deve estar já concluindo, deduzindo que esse casamento, ele de alguma forma, ele foi concluído, né? Ou acabou. E eu queria entrar um pouco nesse assunto com você para entender como foi esse processo para você, esse processo com Deus, principalmente, né? Porque divórcio nunca é uma coisa fácil. Foi uma decisão que partiu mais de você, mais dele, dos dois. Você pode contar um pouquinho sobre como foi esse processo para você? Sim, mas da outra parte, isso mesmo. Sim, sim. E, assim, como você se sentiu em relação a isso? Ele chegou para você em dado momento e
pediu para se separar, foi isso? Isso mesmo. Sim. Por um período, a gente tive sempre um relacionamento muito bom, assim, né? Muito bom. Sempre tivemos um contato legal, mas, assim, por um curto período, tivemos algumas desavenças, algumas coisas que não estavam batendo aí, as ideias. E nesse período foi onde houve a decisão do divórcio. Sim. Isso mesmo. E você estava me falando que aconteceu justamente um pouco antes do início da pandemia. Então, você teve que lidar com isso naquele momento em que as pessoas estavam em isolamento social, né? Eu queria saber como foi essa questão, principalmente envolvendo as suas emoções, né? Como você lidou com isso, de que maneira o Espírito Santo te ajudou a processar essa fase difícil, eu imagino, né? Desafiadora para você. Sim, foi um período de grande desafio, porém foi de grande aprendizagem também, assim. Eu sinto que Deus trabalhou muito em minha vida, tipo, na parte sentimental, na parte do autocontrole, da autoconfiança, em vários sentidos, assim. Sim. Então, eu fui tratada, na verdade. Foi um período onde eu fui tratada. O que você acha, assim, que mais chamou sua atenção nesse tratamento de Deus, do Espírito Santo na sua vida? Perdão, acredito que foi um dos pontos principais, assim. Eu tinha um pouco de dificuldade de liberar perdão. Sim. Então, isso foi algo que foi bem marcante, assim. Mila, você falou que o divórcio partiu do seu ex-marido, né? E como é que foi para você a questão de lutar pelo seu casamento? Você chegou a lutar por ele, pelo relacionamento? Sim. Os meus pais me ensinaram que casamento era para sempre, né? Mesmo eu não tendo uma base cristã, mas assim, eu tinha princípios. Sim. Então eu sabia que casamento era para sempre. Então, sim, eu tentei, lutei, foi muita oração, mas eu entendo que há escolhas, né? E eu acredito que eu não me prendi a isso. Por um período, eu sofri justamente por essa razão, por entender que casamento era para sempre. E então, várias vezes, assim, eu me peguei, tipo, questionando a Deus. Tipo, Deus, por quê? O Senhor diz que é para sempre. Se o Senhor diz que é para sempre, era para ser para sempre. Mas aí foi onde eu entendi que as pessoas têm o direito de escolha, né? Sim. E eu acredito que isso me facilitou muito na questão do perdão, de entender que as pessoas têm o direito de escolha. E então nisso eu acredito que por isso eu não tive mesmo dificuldade, foi muito, não vou dizer muito fácil, mas foi algo que surgiu naturalmente. E hoje a gente tem uma relação legal, isso me traz muita paz, né? Legal. E eu entendo que isso, até para ele, talvez mesmo, né, ele se sinta bem com isso, ele se sente à vontade por conta disso mesmo. Você tocou num ponto importante, que é justamente um assunto espinhoso, né, um assunto difícil para muitas pessoas que lidam com esse tipo de situação, que é o perdão. E você falou que, de certa forma, foi um processo não tão difícil para você, né? E eu queria que você desse um pouquinho mais de detalhes, assim, de que maneira você conseguiu liberar esse perdão, né? Uma vez que não partiu de você, você lutou por esse casamento até onde você pôde, né? Como você disse, a decisão também tem o lado da pessoa. E você perdoou, você decidiu perdoar e tem uma relação amigável com ele. O que você acha que foi chave na sua vida para você realmente liberar perdão nesse momento que não foi certamente um momento fácil para vocês? Eu acredito que entender mesmo que a pessoa tem esse direito de escolha e não me prender a como é que eu poderia explicar? Não se prender a isso, não se prender à questão dele não ter aceitado, da pessoa não querer mais, não entrar também na questão do sentimento de rejeição, que eu acho que isso talvez dificulta, entra vários fatores, né? Entra, acho que um orgulho aí também. Sim. Então, assim, não se prender a isso e dar o direito que a pessoa escolha, que a pessoa também, ela tem esse, né? Esse direito livre aí. Ela é livre, né? Assim como você, por mais que você tenha tentado de todas as formas, né, manter esse relacionamento, ela escolheu, né, se separar e aí não cabe mais nada a não ser liberar, né, e perdoar essa pessoa.
Mas Sim, muito sim. bom que você teve esse entendimento, né? Muito legal, porque a sua história, de alguma maneira, empodera muitas outras pessoas, ajuda muitas outras pessoas que estão em situações parecidas a também liberarem perdão, né? Porque o perdão diz muito, na verdade, sobre você, sobre a sua paz, Sim, né? Sobre a paz do seu exatamente. coração. Exatamente. E é uma escolha, né? O Sim. perdão, ele é uma escolha. Então, eu decidi, assim como eu decidi amar quando, né, nos casamos, eu decidi perdoar, Sim, né? Então, é uma sim. escolha. E, na verdade, a falta de perdão, ela faz mal somente a nós, né? Então, assim, e isso eu acredito que acaba aí gerando vários atrasos nas nossas vidas, em várias áreas da vida, né? Então, eu acredito que isso é um dos é muito importante, essa questão Sim. do liberar o perdão, para que você viva em paz e para que você venha viver também outros, não diria outros relacionamentos, mas assim, que também precisa, né, para você Sim. iniciar um novo ciclo, mas viver os sonhos de Deus para sua vida, dar Amém. continuidade nisso. Amém. Ter realmente desfrutar de plena paz no seu coração, né? Exato, sim, sim, Muito bom, isso muito bom. mesmo. Sim. Em outra conversa que nós tivemos, achei interessante você ter apontado que o quanto é importante, né, a pessoa solteira, quando está se relacionando com alguém, observar, né, algumas condutas, algum padrão de relacionamento, alguns indícios que às vezes já nos mostram que tem alguma coisa que está um pouco desajustada, né? E você acha que isso aconteceu com você? Assim, em algum momento você ficou um pouco insegura? Como foi essa situação para você antes de você casar, eu digo? Sim, eu costumo falar que o divórcio, ele começa no namoro, né? Às vezes apresenta índice que a gente, por conta da paixão, por conta do envolvimento, a gente acaba fechando os olhos para ver aquilo, né? Então, isso Sim, são pontos muito importantes, eu acredito que na fase do namoro. É o momento onde a gente tem que conhecer, é o momento onde a gente precisa focar nos defeitos e abrir os nossos olhos mesmo para isso. Não somente focar na qualidade, focar no amor, é gostoso, é muito bom, mas a sim, gente precisa focar nos sinais que eu acredito que seja Deus mesmo que está ali nos apresentando, né? Não focar só na sim, parte boa. sim, sim. Muito interessante, né? Essa perspectiva de que, de alguma maneira, a gente já consegue, principalmente quando a gente tem o Espírito Santo, né? A gente já consegue observar algumas questões antes mesmo de a gente oficializar, né? Mas, de qualquer forma, eu costumo dizer que a especialidade de Deus é transformar a nossa dor em beleza, né? Transformar o nosso luto em festa, em alegria. E hoje a gente vê que, de alguma maneira, você conseguiu superar, né, essa situação, esse momento, que foi um momento doloroso. E eu queria te perguntar, inclusive, o que mais te ajudou a manter a sua saúde espiritual e emocional durante esse período em que você estava processando o divórcio, né? Especialmente porque foi um momento em que as pessoas estavam isoladas, né? Então, normalmente, quando a gente encara, tem que enfrentar uma situação como essa, mais do que nunca você precisa de apoio, né? Você precisa estar rodeada de pessoas que te amam, amigos, familiares, e você se viu assim sozinha, né? Eu imagino que você tenha ficado isolada por conta da pandemia, que foi Sim, aquele momento talvez mais crítico. Conta um pouquinho pra sim, gente como é isso que mesmo. foi e como você lidou com as suas emoções nesse momento. Sim, foi bem no início, 3 meses após, 3 meses após o início da pandemia, foi em março, né? Logo após o meu aniversário, inclusive. Ah, E eu sim. costumo falar isso, tipo, que eu me recusei a ficar em casa sozinha, né, no meu aniversário. Eu brinco, assim, que quando vocês falam em relação à questão do cuidado em si, eu me produzi, tipo, eu escovei o meu cabelo, eu me maquiei e fui pro mercado. Que legal. Que era o passeio Era das o passeio pessoas. desse período, Era a única coisa exatamente. aberta, né? Exatamente. Então, eu comemorei meu Que aniversário no legal. mercado e produzida. Você foi assim, sozinha Sim, sim. e ficou ali se curtindo dentro do mercado. Exatamente, Que legal. Eu exatamente. acho incrível, assim, Mirla, como você não permitiu realmente que toda essa situação tivesse abalado a sua autoestima, a sua identidade, né? A visão real de quem você é. Eu queria até aproveitar e me aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Você acha que em algum momento
o fato de o seu ex-marido ter chegado e falado, olha, não quero mais, né? Eu não quero mais manter esse casamento. Você acha que isso trouxe em algum período, assim, aquela sensação de que você era insuficiente ou de que você não era bonito o bastante? Enfim, alguma crise em relação à sua identidade? Acredito que não, porque isso já tinha sido tratado antes. Muito bom. É um período onde já tinha um período ali, né, de conversão. Então, acho que Deus já tinha tratado isso na minha vida. Mas eu sempre tive, sim, um grande problema com autoestima. Eu sempre... Eu não sei se na minha época, né, eu poderia falar que eu tive bulimia. Mas, assim, eu me alimentava, comia e eu induzia o vômito. Eu induzia o Nossa, vômito, eu isso tomava bastante laxante. casada ou Isso solteira? solteira, na minha fase de adolescência. Então, eu sempre tive esse problema, diria assim, né? Com autoestima, com aparência. Mas foi algo que Deus tratou na minha vida com um período já de convertida. Isso mesmo, depois de conhecer Jesus. Que legal. E aí, quando surgiu, né, esse desafio, você estava bem, Sim, de sim. certa forma, né, em Porque relação a isso. Jesus já tinha me tratado nessa área. Então, foi algo que não foi tão impactante, assim. Em nenhum momento eu me senti trocada, rejeitada. Por alguns momentos até vinha, tipo, dava aqueles estalos, assim, né? Mas, assim, era muito rápido Legal. que eu já mudava meu pensamento e me prendia muito naquilo que Deus fala quem eu sou, Uau. né? Uau. Quem eu Anota sou. essa chave aí, você que está nos assistindo, né? Diante de um momento, assim, de luta, né, em que a gente tem, talvez, todos os motivos para a gente se sentir rejeitado. A melhor escolha que a gente faz é se apegar às verdades de quem Deus diz que a gente é, né, Mirla? Exatamente, isso E foi mesmo. isso que te fortaleceu? Você acha que foi isso principalmente que te fortaleceu nesse momento? Sim, sim. Usei até uma táticazinha. Eu saía colando versículos na casa, né? Tipo guarda-roupa, tipo paredes. E eu me prendi muito nos versículos, né? Tipo assim, me prendi às verdades de Cristo. Exatamente. Sim. Então eu saía colocando. Tipo, não usava aquele método, tipo, você é linda, você não. Sim. Não, era tipo as verdades. Aquilo Era a que palavra de Deus mesmo, exatamente. Então, eu saía Aham. colando o versículo e eu passava em cada canto e olhava para aquilo e tentava me prender aquilo. E olhar sempre para o alto, né? E não olhar para o problema. Que quando eu tinha duas escolhas, né, na verdade. Ou eu olhava para o problema e me prendia aquilo, e a minha vida ali, sim, seria, né, um ponto final, diria assim. Sim. Ou eu me prendia às verdades de Cristo, me prendia aquilo, né, do alto e vida que segue, porque eu creio muito que o Senhor faz tudo novo, que que Ele restaura, enfim. E sonhos são Sim. projetados, são novos sonhos como é que eu poderia dizer? São projetados novamente na nossa vida. Sim, sim. Deus, Ele nos devolve sonhos, né? Sim. Que nesse período, eu acho que esse é um dos maiores desafios. Porque a partir do momento que você sonha a dois, em um período assim tão curto, você tem que sonhar sozinha. Então, aqueles sonhos que foram projetados a dois, passa a ser somente você. Então, acho que isso foi um grande desafio, sonhar sozinha. E foi um período, assim, de desafio, mas foi um período onde eu me redescobri. Redescobri quem eu sou, do que eu gosto, quem é a Mirla, né? Então, eu passei a me enxergar por dentro também. Sim, Isso muito foi legal. muito bom. Muito legal. É um momento realmente de você, de reconstruir, né, inclusive seus objetivos, suas metas, seus sonhos, né, em Deus. E eu costumo dizer que o sobrenome de Jesus é redenção, né? Então, redenção fala sobre um novo começo. E eu vejo você assim como você inspira outras mulheres a recomeçarem, né? E recomeçarem ainda melhores, né? Com mais autoestima, com mais leveza, com mais alegria. A gente consegue sentir realmente a presença de Deus fluindo através da sua vida. É impressionante. Mesmo depois de uma história que para muitos é uma situação, uma experiência que deixa, às vezes, tantas mulheres em depressão, né, Mirla? Deixa tantas mulheres, às vezes, no fundo do poço, se sentindo extremamente rejeitadas, se sentindo diminuídas, se sentindo descartadas,
né? E você conseguiu dar um novo significado para tudo isso, né? E transformou numa bênção na sua vida, né? Então, eu acho isso muito, muito legal. Então, você falou em um ponto onde eu trabalhei muito também. Eu venho de um histórico genético onde o quadro de depressão é muito grande na minha família, tanto, né, paterno quanto materno. E eu me lembro, assim, de várias vezes eu orar e pedir para Deus, Deus, guarde a minha memória, guarde a minha, né, sanidade, me guarda e não me deixa entrar, tipo, né, em um período onde eu me encontro depressiva, né, onde eu me encontro, né, nesse quadro crítico, por medo de, né, porque eu já conhecia o meu histórico familiar, então eu orava muito em cima disso. Entendi. Eu Que orava legal, e né? repreendia isso, e falava, eu não Sim. aceito, e desde já foi quebrado após a minha Sim. geração, então eu me apeguei muito a isso, eu não, de não querer mesmo passar por isso. Sim, eu percebo que você foi muito protagonista, né, nesse processo todo. Você não ficou, definitivamente, você não ficou numa condição passiva, que às vezes a gente, numa situação como essa, a gente meio que se vitimiza e a gente tem motivos, né, para ser a vítima. E só que isso nos atrapalha nesse processo de cura, né, nesse processo de redescoberta. E você realmente me chama a atenção como você foi ativa, né, contribuindo, colaborando com o Espírito Santo para ele realizar a obra, né? A obra é dele, mas precisa muito dos nossos passos, né? Então, incrível realmente você compartilhar esse capítulo da sua história, né, de uma forma tão forte, sensível e ao mesmo tempo tão forte, tão bem resolvida. E aproveitando a última pergunta que eu queria fazer para você, na verdade não é uma pergunta, é um pedido, né? Eu creio que esse testemunho por si só já inspira muita gente, né? E eu imagino que as pessoas que estão nos assistindo também estão se sentindo inspiradas pela história da Mila. Eu queria que você desse um conselho, né, para mulheres, homens, que sofreram algum tipo de frustração amorosa e que por isso perderam um pouco do seu amor próprio ou mesmo da esperança de viverem uma restauração de sonhos nessa área, né, na área sentimental. Que conselho que você daria para essas pessoas que estão talvez nessa situação agora? Não se prender à frustração mesmo, não se prende, né? Tentar lembrar que os sonhos de Deus não acabou aqui. Amém. Os sonhos de Deus continuam, né? Amém. Então, assim, a vida ela é feita de escolhas. A gente tem a pessoa, né, que está conosco, tem total direito de escolher aquilo que ela quer para a vida Sim, dela. Tem sim. total escolha. Mas, assim, a gente não deixar que isso impeça aquilo que Deus sonhou para nossa vida. Uau. Né? Então, é Sim. isso. E de verdade, assim, tentar ocupar a mente também com aquilo, né, que nos edifica, com aquilo, com as verdades de Cristo, como eu falei anterior, e ocupar, principalmente para as mulheres, né, ocupar esse espaço aí, esse período de tempo onde, né, onde se encontra, né, tentar, tipo, eu brinco, eu falo que na pandemia eu aprendi a fazer a unha, né? Porque eu buscava coisas para ocupar a minha mente. E principalmente nesse cuidado, porque quando a gente trabalha o nosso físico, a nossa aparência física, não por vaidade, não por isso, porque eu não prezo, né, pela essa questão, e mais sim pelo autoestima mesmo. A questão da autoestima, né? Do valor que você se dá. Exatamente. Né? Que legal. Então, fazer algo que goste. Eu também pratiquei atividade física. Eu também assinei uma plataforma, nesse período aí, assinei uma plataforma, tipo, para exercícios físicos em casa. Então, isso ocupou muito também. Então, é fazer isso, sabe? Fazer aquilo que você gosta, né? Lembrar do que você gosta e praticar. Muito bom. Anotaram aí todas as dicas maravilhosas, né? Que realmente parecem ser tão simples, mas elas são tão poderosas e nos ajudam, às vezes, a sair desse buraco, né? Deus não te chamou para viver num buraco na sua vida sentimental ou em qualquer área da sua vida, né? O que Deus tem para sua vida, para nós, é sempre, como diz Jeremias 29:11, né? Um texto que eu amo, um futuro cheio de esperança, né? Isso que a Mila está vivendo, apesar do que ela passou, né? Lá atrás, ela está vivendo um novo tempo na vida dela, né, Mila? Sim. Você se sente uma pessoa sim. realizada, feliz, Sim. completa hoje? Sim, sim. Amém. Em nenhum momento eu me senti
não vou dizer triste, porque seria, né, Sim. muito, mas eu procurei sempre me manter alegre. Eu lembro, assim, que uma das pessoas, assim, que mais me motivou nesse sentido de alegria é o pastor Edilson. Então, Sim. assim, não deixar que as emoções, o que acontece ali no momento nos abate, sabe? Assim, Sim. tira a nossa alegria. Então, assim, eu sempre Sim. vi aquela alegria nele, então isso me motivou muito, Que sabe? legal, Assim, que foi grande legal. inspiração. Sensacional, eu amei essa entrevista, Mila, muito obrigada por ceder o seu tempo, eu sei que você é muito compromissada, tem muitos compromissos, agenda cheia, mas foi muito bom ter esse tempo com você e poder ouvir um pouco da sua história, muito obrigada. Eu que agradeço. E Foi muito um prazer. obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Queria aproveitar a oportunidade para pedir para você que gostou dessa entrevista, que você curta esse vídeo, compartilhe, comenta aqui embaixo alguma coisa que te chamou mais atenção ou de que maneira você se identifica com essa história e vamos abençoar muitas outras vidas através da história dessas mulheres lindas que tanto nos inspiram. Deus abençoe.